Levantai-vos, levantai-vos. O Evangelho de João é um dos evangelhos mais ricos, um dos textos mais bonitos que nós temos na literatura mundial, não só na Bíblia Sagrada. Há um mistério da encarnação do Verbo que é narrado com detalhes somente no Evangelho de João. E o verso que nós iremos meditar nessa noite é justamente o verso 14 do capítulo 1, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que bom estamos na tua casa, junto com o teu povo nessa noite. A tua palavra está aberta, e nós, ó Pai, estamos diante dela nesse momento. Fala conosco, Senhor. O Senhor que conhece a vida e as necessidades de cada um. Aplica a tua palavra com poder na vida de cada um de nós. Revela a tua vontade. Dê, Senhor Deus, unção ao pregador nessa noite. E que a tua palavra nos alcance. E mais do que nos alcançar, que ela mude a nossa vida em nome de Jesus. É a minha súplica, a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Havia uma pergunta comum ao mundo antigo, ao mundo do século I. No século I, uma grande potestade internacional se levantou. E essa potestade internacional, você conhece pelos livros de história, e recebe o nome, essa potestade, de Império Romano. Poderoso, intenso, rico, militarizado, violento. Mas antes dessa grande potestade se levantar na história e dominar o mundo por 7 séculos, o império anterior fora o império de Alexandre, o império grego, que foi dominado pelo Império Romano. Mas apesar do domínio imposto por Roma, as nações dominadas pela Grécia e da própria imposição à própria nação grega, a cultura grega fora tão intensa, tão poderosa, tão extraordinária, que mesmo dominada pelo Império Romano, a cultura que prevaleceu foi a cultura grega. As ideias de Aristóteles, as ideias de Platão, as ideias de Sócrates, perpassavam as nações que estavam debaixo antes do domínio grego e agora a partir do domínio do Império Romano. E havia muitas perguntas lançadas por esses filósofos. E uma delas, que dominava o cenário cultural da época, era de quem é o Logos. Logos não é uma palavra da teologia. Originalmente, que aqui no português nosso foi traduzido por verbo. Quando João fala que o Verbo se fez carne, no texto original é o Logos se fez carne. E os gregos perguntavam onde está o Logos, quem é o Logos? E por que eles faziam essa pergunta? Uma pergunta que angustiava. Na concepção dos gregos, o mundo criado, o mundo que existe, não pode se relacionar com o
Deus que o criou. E esse mundo não pode se relacionar com o Deus que o criou. Porque o Deus criador era um Deus altíssimo, puríssimo, perfeito. E o mundo, na filosofia grega, era visto como um mundo vil. É o mundo da vileza, é o mundo das paixões, é o mundo das maldades, é o mundo das corrupções, é um mundo perverso, é o mundo dos assassinatos, é o mundo das guerras, é o mundo dos adultérios, das traições, é o mundo dos conflitos. E esse mundo, vil como ele é, não pode receber nenhuma presença desse ser que o criou. Esse ser é incontaminável, não pode se relacionar com os homens, não pode se relacionar conosco. E então, para que haja um relacionamento entre essas partes, na filosofia grega se entendeu que existia um logos, que funcionava como uma espécie de mediador entre o mundo e esse ser poderoso. E a pergunta que os gregos faziam: quem é esse logos? Que influência mediadora é essa? Haviam várias respostas. O logos é a sabedoria do Deus Criador. A sabedoria dele se relaciona com o mundo. Ele não. Sua sabedoria sim. A consciência desse Deus Criador é que se relaciona com o mundo. Ele não. Sua consciência sim. E essa pergunta angustiava os homens. Aí vem João, um pescador, filho de Zebedeu, inspirado pelo Espírito. E João vai responder, vai dizer que esse logos, procurado pelos gregos, que esse ser mediador, não era a sabedoria, conforme os gregos pensavam, não era a consciência, mas que esse mediador, um dia, conforme as escrituras do Antigo Testamento, ele vem a esse mundo, ele se faz carne, saindo do ventre de uma mulher, e que vai ser chamado Jesus de Nazaré. Ele vai dizer: esse é o logos que vocês procuram. Ele é esse mediador. O desespero acabou. Não estamos mais sozinhos. O logos encarnado está entre nós. Deus enviou o seu Filho. E ele é esse que vocês procuram, que vocês tateiam procurando. E aí, quando João identifica o logos procurado pelos homens e associa esse logos a Jesus, ao filho de José, ao filho de Maria, ele vai dizer algumas coisas maravilhosas acerca desse ser. Ele vai dizer que esse ser, que esse logos, é na verdade o próprio Deus. Verso 1 é o que está aqui. No princípio era o logos. O logos estava com Deus. E o logos era Deus. Ele vai dizer: olha, a notícia que eu tenho que dar para vocês é maior, mais maravilhosa, mais gloriosa do que vocês imaginavam. Vocês esperavam um mediador.
Vocês procuravam alguém que pudesse fazer o meio de campo. Mas, na verdade, esse Logos esperado, esse Logos prometido, ele é muito mais do que isso. Esse Logos é Deus. Ele é eterno. E ele é Deus conosco, o Emanuel, o próprio Deus que criou, agora está no meio de nós. É maior a notícia do que aquela que vocês esperavam. Ele não enviou um anjo para cá. Ele envia o seu próprio filho, absolutamente igual a ele, em poder, em eternidade, em louvor, em honra, em glória. E aí, quando João fala desse Deus que se fez carne, essa notícia gloriosa do Evangelho, porque, como eu falei no domingo passado, na cantata do Maranata, a beleza e a singularidade do Evangelho é que todas as demais religiões partem daqui para lá. Fazemos para que quem está lá em cima nos veja, nos abençoe. O Evangelho não. O Evangelho é um ser glorioso que decide por si mesmo descer e vir na direção dos homens. É graça, é presente. Não é daqui para lá, mas é de lá para cá. E aí, quando João diz isso, desse Logos glorioso que se faz carne, desse Deus, ele vai dizer também de que ele se faz carne. E a expressão lindíssima que é empregada aqui, traduzida com essa construção que nós conhecemos, com essa sentença no português como nós conhecemos, no grego a ideia é de que o Logos tabernaculou. Nós chamamos de o Logos se fez carne. O Logos tabernaculou. João sabe o que está falando. Quando João diz isso, que o Verbo vem e monta um tabernáculo entre nós. E o tabernáculo não é o tabernáculo de linho e vareta, conforme o Antigo Testamento. O tabernáculo é o corpo físico de Jesus. O que ele está dizendo é de que, assim como o tabernáculo no Antigo Testamento, ele não era fixo, preso num chão, numa localidade, não era como um templo de alvenaria. Não. Esse Logos, ele é um tabernáculo. Ou seja, ele é móvel. Ele vai em todas as direções. E é exatamente isso que Jesus faz quando ele encarna e cresce e inicia o seu ministério. Jesus vai em todas as direções de Israel. Prega no norte, prega no sul, vai no leste, vai no oeste. Vai em todas as direções, ele encontra gente em todos os cantos de Israel. Não há, portanto, nesse Logos, a ideia de que ele é uma propriedade de uma nação. Não. Ele não é exclusivo de ninguém. Ele não é o Deus dos pobres somente. Ele é também do Deus daquele milionário.
mas que é pecador perante Ele. Ele não é o Deus apenas de um segmento. Ele é Deus de todo aquele que nele crê. Ele é o Deus que habita em todo aquele que abre o coração para o Filho dele. E Ele está em todos os lugares e vai em todas as direções. Ele é o Deus que vai naquela casa onde a família está desmoronando. E Ele passeia naquela casa, restaurando aquele lar. Porque Ele é um Deus que não está preso num templo. Não é o Deus que está preso numa geografia. A Bíblia Sagrada diz que Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Senhor de todas as nações. Ele é o Senhor de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos. Ele é o Deus que vai no leito e levanta aquele que está enfermo. Ele é o Deus que vai, sim, na mulher estéril e abre o ventre e dali sai uma prole numerosa, como fez com Rebeca, como fez com Sara, como fez com Raquel e com tantas outras mulheres. Ele é o Deus que não está confinado numa igreja. Aqui, nessa noite, podemos orar. E lá, onde está Alícia, filha de Marcele, Ele pode curar o pulmão da menina. Está em todos os lugares. É o Deus que habita aqui, mas habita lá também. Ele é onipresente, está em todos os cantos. Ele tabernaculou, não está preso, é livre, é glorioso, está em todos os cantos da terra. João diz, a notícia que eu tenho para dar é maior do que aquela que vocês esperavam. Não é qualquer ser. Se já havia uma ideia de glória nesse Logos, eu quero dizer que essa glória é maior. O Verbo se fez carne, Ele tabernaculou, e Ele perambula, Ele transita, Ele é um Deus andarilho. Visita favelados, visita palácios, hospitais, parques de diversão. Eu lembro quando o filme Paixão de Cristo estava sendo exibido. A quantidade de relatos de gente que comprou um ingresso para assistir apenas mais um filme, entre tantos outros que já tinha assistido. E a quantidade de gente que se rendeu, entregando a vida a Jesus, aquele filme. Ele é o Deus que vai lá e visita na cadeira de um cinema e convence, quebranta o pecador e traz ele humilhado diante da sua glória. Atrai com cordas de amor, como diz a palavra. Ele é o Deus que encontrou Saulo no deserto da estrada de Damasco. Está Ele aqui e Ele habita na tua casa, habita na tua família. Ele está sobre os seus pais, Ele está sobre o seu marido, Ele está sobre os seus filhos, Ele está em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. É gloriosa a notícia de João. Mas João vai dizer mais. Esse ser maravilhoso, glorioso, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de glória, Ele é o Deus também que anda entre nós. Ele vai tabernacular, vai perambular, vai andar entre nós. Verbo se fez carne e habitou entre nós. E queridos,
esse verbo na glória, na eternidade, ele estava muito bem acompanhado. Jesus era acompanhado pelo Pai e pelo Espírito. Que maravilhosa companhia Jesus tinha. Que maravilhosos parceiros Jesus tinha. Maravilhosos colegas na deidade. Uma gloriosa família. Pai, Filho e Espírito. E o próprio Senhor Jesus é uma maravilhosa companhia para o Pai e uma maravilhosa companhia para o Espírito. Muito bem acompanhado ele estava. Mas diz a palavra que ele deixa a glória, ele deixa o Pai, deixa o Espírito, e ele vem andar entre nós. Eu não sou a melhor companhia para Jesus. Eu sou pecador. Nós não somos as melhores companhias. Quando ele veio a esse mundo, ele foi traído. Ele foi negado. Ele foi cuspido. Foi escorraçado. Zombaram da sua face. Zombaram da sua missão. Não somos as melhores companhias. A maldade com que nós vimos a esse mundo. Entretanto, é no meio de nós que ele quer andar. Ele vem habitar em mim. E ele fez morada em você. Ele vai atrás e anda no meio de prostitutas. Ele vai e anda no meio de pecadores. No meio de leprosos. No meio de mentirosos. Ele faz isso conosco. Queridos, o Logos que se faz presente, ele quer andar em vosso meio e endireitar as vossas veredas. A melhor companhia do mundo, o Senhor, o Deus da glória, faz questão de andar em nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. O reconhecemos. E ele tem a glória do unigênito do Pai. Essa é uma noite de celebração. Noite de Santa Ceia. Noite de glorificar aquele que deixou a glória para habitar em nosso meio e habitar no nosso coração. E para você que ainda não abriu o teu coração, você que tem andado longe dos caminhos do Senhor, saiba que Ele também quer andar em vosso meio. Quer andar no meio da tua casa. Quer fazer morada na tua vida. Quer estabelecer um trono no teu coração. Ele quer salvá-lo. Ele quer colocar o seu nome escrito no livro da vida. Ele quer levá-lo para a glória. Ele quer batizá-lo com o Espírito dele. Ele quer dar dons e ministérios. Ele quer fazer você uma nova criatura. Ele quer libertá-lo. Ele quer quebrar os grilhões que acorrentam a tua vida.
Ele quer levá-lo a ser um homem, uma mulher vitorioso, vitoriosa sobre o pecado. Ele quer restaurar a tua casa. Ele quer salvar o teu casamento. Ele quer restaurar completamente a tua família. Ele quer restaurar completamente o teu ministério. Ele está aqui para fazer essas bênçãos na vida de cada um de nós. Está em nosso meio e quer andar no meio de nós. O que fazemos então? Se pudéssemos estar ali, dando audiência a João. João, o que eu faço diante dessas boas notícias? A resposta é simples. Querido, abra o coração e diga: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Salva-me, Senhor. Muda a minha vida. Porque só o Senhor, porque se somente Deus tem poder de mudar um homem como eu, e o Senhor, Jesus, é esse Deus que se faz carne, então eu estou diante da única pessoa que tem poder sobre a minha vida, o próprio Deus que se fez carne. Muda, portanto. É uma boa notícia. Que cada coração se abra. E que saiamos daqui, salvos, reconciliados, curados, tratados pelo Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, e habita entre nós. Louvado seja o nome do Senhor.